Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo do Advento e vamos fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus para a liturgia de hoje e ouvir a história também de Santa Olímpia, santa do dia 17 de dezembro. A liturgia de hoje nos oferece a oportunidade de completar o conhecimento daquele que deveria vir, daquele que deve vir, que foi iniciado no domingo passado, aos títulos de Cristo e de Filho de Deus, com os quais o evangelista Marcos se refere a Jesus, acrescenta-se o título de Salvador, que se refere a seu agir, isto é, a salvação. O nome completo de Jesus é, portanto, Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Assim gostavam de chamá-lo as primeiras gerações cristãs. Ficou-nos uma recordação daquele uso. O símbolo do peixe, que vemos frequentemente representado em catacumbas na arte paleocristã. Em grego, peixe se escrevia ictis, cujas letras constituem exatamente as iniciais da palavra Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era um modo de se declararem e se reconhecerem discípulos de Jesus com um simples sinal, sem colocar em risco a vida de uns e outros. Todos os domingos do Advento se caracterizam pela insistência sobre o tema da salvação, mas o de hoje o faz de modo muito particular. Dá várias leituras, se eleva como um hino à salvação. Na primeira leitura, o profeta Isaías canta: Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. No Salmo responsorial, ouvimos essas palavras, ecoando no Magnífica de Maria: Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Sabe-se que Isaías e Maria falam aqui em nome de Sião e da Igreja. É a humanidade redimida, ou a espera da redenção, que expressa esse hino à salvação que vem de Deus. Também o alegre anúncio que deve ser levado aos pobres, dos quais se ouve falar nas leituras de hoje, é o anúncio da salvação. O Salmo responsorial e também sobre esse anúncio da salvação sobre o reino. O trecho evangélico diz que João Batista veio como testemunho da luz, isto é, como anunciador da salvação. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Se nós também, como João Batista, queremos ser-lhe testemunhas de salvação, devemos antes desejá-la como a desejaram os profetas, conhecê-la e saborear-lhe todas as riquezas. Devemos, sobretudo, aprender a conhecer a fonte da qual ele nasce, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Há duas maneiras possíveis de falar da salvação. Uma vem de Deus, isto é, da proposta de salvação que desce do alto, a outra do homem, isto é, da espera de salvação que sobe da terra. Nós, cristãos, devemos sempre partir da primeira. A salvação, com efeito, é para nós um dom gratuito de Deus que precede toda expectativa humana. É algo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem um coração humano imaginou. Para conhecer a salvação, devemos partir do Salvador, isto é, partir de Jesus. Pouco antes do aparecimento de Jesus, o povo de Israel, ele se apresenta aos olhos do historiador com um imenso cabedal de espera. Todos esperavam que finalmente cumprisse as promessas de libertação, de paz, de liberdade, de prosperidade e de alegria, feitas por meio dos profetas dos tempos antigos.
A história de Jesus de Nazaré se insere nessa espera de salvação. É seu cumprimento. Completou-se o tempo da espera e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. O próprio nome de Jesus é anúncio de salvação. Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. A comunidade primitiva, voltando a meditar em seguida a vida terrena de Jesus, a vê toda como obra de salvação. Valor salvífico adquirem as curas corporais por ele operadas. 16 vezes aparece nesses contextos o verbo sozo, sinal de que a salvação que se realiza nele abrange o homem por completo, seu corpo e sua alma. Valor salvífico contém a pregação de Jesus. Com efeito, ela proporciona um perfeito conhecimento da vontade de Deus, esperada como um dos maiores bens messiânicos. Mas é especialmente no mistério pascal da morte e ressurreição que se realiza o significado salvífico de Jesus. Nele, o Novo Testamento descobre o novo êxodo, a nova aliança, a redenção, a remissão dos pecados, tudo aquilo, enfim, que o Antigo Testamento tinha esperado e simbolizado como o rito da Páscoa e com a figura do servo de Javé. A Igreja Apostólica não fala, porém, abstratamente da salvação. Na base de tudo, o que ela diz está a experiência concreta, carismática da salvação em Cristo. Em nenhum outro a salvação, exclama o apóstolo Pedro. E Paulo acrescenta: pela fé, a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Tudo isso graças a Jesus Cristo, que já é chamado habitualmente nosso Salvador, o Salvador do mundo. A Igreja tem razão de alegrar-se nesse tempo do Advento por estar revestida das vestes da salvação, envolvida com o manto da justiça, mas isso não é suficiente. Ela deve fazer germinar a salvação diante de todos os povos, como um jardim faz germinar as sementes. Deve ser fermento de vida entre os homens. É nosso dever de cristãos. O Advento nos faz recordar e a Eucaristia nos renova a certeza para que saibamos proclamá-la aos irmãos que estão vivendo na tristeza, sentados à sombra da morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. E vamos para a história da nossa santa de hoje, dia de Santa Olímpia, dia 17 de dezembro. Santa Olímpia, glória das viúvas da Igreja Oriental, era de família nobre e abastada. Deixada órfã em tenra idade, foi criada por Teodósia, irmã de São Anfilóquio, e mulher prudente e virtuosa. Olímpia refletia de maneira quase inconsciente as virtudes dessa estimável mulher. Casou-se muito jovem, mas perdendo o marido, em apenas 20 dias de matrimônio, passou a rejeitar com modéstia qualquer outro pretendente e decidiu consagrar a vida à oração e às boas obras e a dedicar a sua fortuna aos pobres. Nectário, arcebispo de Constantinopla, tinha em alta estima a santa viúva e por isso fez dela diaconisa de sua igreja. Entre cujas tarefas estavam a de preparar o tecido do altar e cuidar de outras questões similares. São Crisóstomo, sucessor de Nectário, tinha tanto ou mais respeito que seu predecessor por Olímpia, porém, recusou-se a participar da sua farta distribuição de esmolas. Nossa santa foi uma das últimas a deixar São Crisóstomo quando ele foi exilado a 20 de junho de 404.
Após a partida dele, Olímpia sofreu grande perseguição e, enfim, coroou uma vida virtuosa com sua morte por volta do ano 408. Santa Olímpia, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje: São Floriano, São Lázaro de Betânia, Santa Bega e Santo Estúrnio. Que esses santos intercedam por nós junto ao nosso bom Pai. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.